Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Bom, e é isso. Então vamos lá, vamos para as perguntas do último programa, né? Que não foi da semana passada, que na semana passada nós tivemos, foi feriado e foi emenda, na verdade emendou o feriado, né? E aí nós tivemos a cobertura, né? Do Proclamai que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro e tal, e a rádio estava lá, e o Proclamai é da Junta de Missões Mundiais, né, um evento que acontece aí e tal, e depois de muito tempo parece que voltou, né, o Proclamai e tal, e estava acontecendo no Rio, então era um momento especial, e por isso que a rede estava lá cobrindo, e não deu para a gente reprisar, o combinado era que a gente iria reprisar um programa do Pastor Pedro, e não deu. Bom, mas vamos lá, na questões, a gente vai trazer aqui questões do último programa, né, do que tivemos aqui, né? Posso mandar a primeira já, meu pastor? Por favor, irmão, pode sim. Inclusive, um assunto aqui está sobre a morte do Papa Francisco, né? Mas um assunto que já está aí, né, nas páginas desde ontem e tal, é que agora já tem um novo Papa, né? E será o Leão XIV, acho que é isso. Né? E o nome do cara, eu não lembro mais o nome dele aqui, porque eu não sei, nem sei qual é a nacionalidade dele, mas sei que com certeza Ele é deve. americano, o nome dele é Ricardo Francis Prevost. Ah, O era esse nome nome dele, aí. o É porque, nome dele do batismo dele. sim, o nome dele é porque o pessoal tá todo mundo chamando ele de Frevos, mesmo ou de Leão XIV, né? É, E, e aí já ele tá é uma. americano. Oi? Ele é americano com nacionalidade peruana. Ah, olha aí. E então já tá muita gente já, né, já fazendo vários comentários e tal, porque ele já não quis mais obedecer aí os desejos do Francisco, né, que queria que ele fosse outro nome e tal, e como o pontífice lá e tal, e enfim. E aí já tá uma polêmica e já tá dizendo que ele tá indo para um lado oposto que o Francisco estava, enfim. Mas aqui, ó, sobre a morte do Papa Francisco, respondendo a pergunta de católicos, né, da última programação aí. Ah, Pastor Pedro Moura, sou católico e, por indicação de um amigo adventista, já faz tempo que ouço o seu programa. Tenho observado que outros católicos também acompanham esse programa sobre versículos e textos difíceis da Bíblia. Deixa eu mudar de tela aqui, pastorzão, que fica melhor, porque eu ficar aqui com a cabeça meio torta. Como eu falei, eu não estou me vendo. Quer dizer, se bem que eu estava me vendo aqui ainda há pouco, mas sumiu de novo aqui o negócio. Cadê? Aqui. Peraí, deixa eu. Pronto, aqui. Eu estou lhe vendo bem, ouviu? Pois é, eu tô vendo aqui que pelo menos no YouTube eu tô. Minha testa aqui tá meia só aparecendo a testa. Parece que o menino só tem testa. Já não basta a cara ter a testa grande, ainda bota só a testa aqui, Luiz. Aí me ajuda aí. Mas vamos lá. Aí. Aí, vamos lá, vou repetir a perguntinha. Pastor Pedro Moura, sou católico e, por indicação de um amigo adventista, já faz tempo que ouço o programa. Tenho observado que outros católicos também acompanham esse programa sobre versículos e textos difíceis da Bíblia. Pastor, é um dos maiores programas que eu já acompanhei. Depois da morte do Papa Francisco, lendo o que o senhor escreveu e alguns outros evangélicos, me senti na obrigação de defender minha igreja. Por isso, trago algumas questões e quero lhe dizer, por informação, que meu líder espiritual me ajudou a formular essas questões. Então vamos lá. Nós católicos temos um Papa na Terra, que é nosso Pai. Vocês evangélicos não têm um Papa. Por isso, odeiam o nosso Pai. Meu Deus. Eu vou continuar aqui, viu, pastor? O Papa. O senhor quer já responder aqui, falar já alguma Talvez, coisa?
Talvez fosse melhor responder, porque Então tá. senão eu tenho que repetir a pergunta. Tá bom, não, tudo bem, tudo bem. Uhum. Pode ser então. Então eu vou aqui a primeira pergunta dele. Então, nós católicos temos um Papa na Terra que é nosso Pai. Vocês evangélicos não têm um Papa, por isso odeiam o nosso Pai. Olha, eu quero agradecer a esse ouvinte, não é? É uma honra tê-lo como ouvinte e assíduo, né? E, e verdade, há diversos católicos que nos honram com a audiência, como você, né? E eu escrevi, sim, a propósito da morte do Papa Francisco, mas tudo que eu escrevi foi baseado no que dizem as escrituras sobre a Bíblia, sobre o assunto, não é? Não em defesa da minha doutrina, não é? Eu entendo a sua posição e eu vou ter prazer em responder, não é? Mas a minha intervenção foi baseada nas escrituras, não em minha doutrina nem em minha teologia. Então você diz que vocês, nós católicos, temos um Papa na Terra que é nosso Pai. Os evangélicos não têm Papa, por isso odeiam nosso Pai. Olha, nós não odiamos o Papa. Misericórdia. Eu acho que essa é uma informação totalmente desprovida de qualquer suporte. Por exemplo, se eu pedisse, dá um exemplo aí desse ódio nosso, eu creio que você não teria como dar um exemplo. Por que nós odiaríamos um ser humano? Só porque Exatamente. pensa diferentemente de nós? Diferente não é a mesma coisa que errado. Diferente é diferente. Então, nós temos nas Escrituras uma ordem do Senhor Jesus que diz que eu tenho que, é ordem, amar o próximo. Mateus 22. Então, não odiamos os católicos, nem o líder dos católicos, que é o Papa. Agora, quando o ouvinte diz que nós não temos um Papa, demonstra desinformação acerca das Escrituras e da nossa fé, porque Deus é o nosso Pai. Jesus disse que Deus, ele dizendo, é meu Pai e vosso Pai. João capítulo 20. Então, se Papa significa Pai, Deus é nosso Papa. Deus é nosso Pai. Jesus nos autorizou a chamar Deus de Pai. Na oração do Pai Nosso, ele disse, quando você orar, diga Pai Nosso, de todos os crentes. E depois ele diz, naquele capítulo maravilhoso dos últimos dias dele aqui na Terra, João capítulo 20, ele disse, eu vou para meu Pai e vosso Pai. Deus é Pai de Jesus e é nosso Pai. Então, não é verdade que nós não temos um Papa. Temos. Deus é o nosso Pai. Podemos passar para outra questão? Próximo. Sim. Ah, a próxima perguntinha está dizendo o seguinte: o Papa é nosso Deus, é nosso Pai, nosso vigário, nosso intercessor. O Deus dos evangélicos não está na terra. Como pode ajudá-los? Você observou que eu coloquei um sic aí? Sim, Sic é uma expressão latina para chamar a atenção. Ele colocou Deus, o nosso Deus, com letra minúscula. O Deus dos evangélicos não está na Terra. Como pode ajudá-los? Então, olha, não me parece que esse amigo ouvinte entenda muito bem
ou bem o significado da palavra vigário. E nem saiba a quem a Bíblia delega tal poder e representatividade para a tarefa de vigário. Então, vigário é uma pessoa que representa outra ou que assume o lugar de outra. Então, na Bíblia, quem assume na terra o lugar de Jesus é o Espírito Santo. Então, o vigário do crente não é o pastor. O vigário do crente não é o presidente da Convenção Batista Brasileira. O vigário do crente não é o executivo da Convenção Brasileira. O vigário do crente é o Espírito Santo. E olha o que Jesus disse quando estava voltando para o Pai. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus é Consolador, mas viria outro Consolador para que fique convosco para sempre. Quem é esse Consolador? É o pastor da igreja? Não. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Então, se o ouvinte observar bem o pronome outro, Jesus escolheu no meio de palavras que significam outro em grego, ele escolheu a palavra halos. Então, quando ele disse aqui, a tradução não contemplou, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador igual a mim. Não é outro diferente, é outro igual. João 14,16. Quem é esse vigário? O Espírito Santo. Que o mundo não vê. Que quem não é crente não vê. Por isso que o ouvinte diz que nós não temos um vigário, não temos um pai, não temos um intercessor. Então, halos, Jesus disse que é o intercessor igual a ele, um vigário igual a ele. Agora, observe, o Deus Sikh, para chamar a atenção, dos evangélicos não está na terra. Ele usou uma letra minúscula para o Deus que está no céu e afirmou que ele não está na terra, por isso não pode nos ajudar. Ora, nosso Deus é onipresente. Meu amigo, temos um Deus onipresente. Jesus disse, olha, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o último versículo. É a última palavra de Jesus no Evangelho de Mateus 28:20. Por isso, não precisamos de imagens como você, meu amigo, precisa para adorar. Por isso, não precisamos de um papa humano para adorar. Por quê? Porque nós cremos nas palavras e nas promessas de Jesus. Muito obrigado. Muito bem. A de número 4, pastor, está dizendo assim: o Papa Francisco já está assentado no trono do Pai, e isso nos alenta muito o coração. Alentar o coração pode denotar preocupação. O coração está desalentado. Então, a ideia de essa preocupação é comum, infelizmente, nos católicos. Não sei se já viu em velórios, em sepultamentos, pessoas desesperadas, perguntando, fulano, onde você está? Fulano, você está me ouvindo? De onde você está? Etc. Assim,
Um crente nunca pergunta onde o outro crente está, porque ele sabe onde o crente está. Então, há pouco, aqui dentro dessas questões, foi dito que o Papa Francisco estava, ou nas redes sociais, foi dito que o Papa Francisco estava no colo de Maria, recebendo consolo materno. Olha, Maria não é mãe do Papa. Maria não é minha mãe. Maria é minha irmã. Maria é mãe de Jesus e dos 6 filhos dela, 4 homens e pelo menos 2 mulheres que a Bíblia não dá o nome. Então, eu não sei como pode ser isso também desse ponto de vista, assim, tomando literalmente que o Papa está no colo de Maria. Eu não sei como pode ser isso, porque a própria Igreja Católica tem uma sepultura em Jerusalém que se chama Dormição de Maria. Eu conheço bem esse lugar. Eu fico imaginando uma pessoa morta na sepultura, consolando outra pessoa morta em outra sepultura. Maria, em Jerusalém, consolando o Papa Francisco em Roma. Então, eu acho isso meio difícil, meu amigo. Não há como explicar esse consolo de Maria, consolo materno. Uma pessoa morta em Jerusalém, consolando uma pessoa morta em Roma. Também é dito que ele está assentado no trono de Deus. Bem, segundo a Bíblia, só Jesus está assentado no trono. Está dito à direita da majestade nas alturas. Então, como é que pode 266 papas assentados no trono de Deus? Então, eu entendo que a Igreja Romana, ao seu próprio talante, que já colocou muita gente no trono de Deus, está equivocado. No céu e no inferno, vejam bem, esses 2 lugares são físicos. Esses 2 lugares estão desabitados de humanos, o céu e o inferno. Só há um humano no céu, que é Jesus. Um homem no céu, que é Jesus. Esses 2 demais lugares só serão habitados por ordem de Jesus. Isso vai acontecer na segunda vinda. Aquele dia que é chamado de parousia, quando Jesus vai dizer: ide, malditos, para o inferno, ou vinde, benditos, para o céu. Então, o lugar do espírito dos pecadores, salvos por Jesus, não pecadores santos, sem pessoas que são santas, sem pecado. Enquanto não acontece a ressurreição, o lugar é o paraíso. Um lugar para onde Jesus foi após a morte na cruz para cumprir uma promessa que ele fez ao ladrão penitente, aquele ladrão que disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, assentado no trono de Deus, somente Jesus. Não há humanos nem no céu, nem no inferno. Para esses 2 lugares físicos irão por ordem de Jesus.
Ide malditos para o fogo eterno. Vinde benditos de meu Pai. Então, o paraíso é esse lugar. Chama-se Tritou, que é o número 3 em grego, o lugar que Paulo disse, o terceiro céu, onde ele esteve e ouviu palavras inefáveis. Ok, irmãos. Muito bem. 11 horas e 2 minutinhos. A de número 5, pastor, a pessoa está perguntando o seguinte: se um papa, os evangélicos, perdão, sem um papa, os evangélicos são dignos de pena. Eles já não têm Maria, nossa mãe e mãe de Deus. Em quem eles podem se apoiar? Quem intercede por eles? Quando morrerem sem Maria, para onde vão? Irmãos, isso foi. Eu vi isso no YouTube, essa questão aqui. E foi um padre que falou isso. Ele nos tratou de coitadinhos, não é? E foi irônico, mas o que ele disse não é verdade. Primeiro, ele disse que nós não temos Maria. Temos sim. Maria é nossa irmã. Ela é a mãe do nosso Salvador. Então, nós não temos Maria, não é verdade. Temos sim, nossa irmã. Mas ela está na sepultura. Maria está aguardando, como todos os salvos, a ressurreição dos mortos. Mas isso é uma ofensa dizer que Maria foi salva. Maria não precisa de salvação. Ela disse que precisava. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O Deus Salvador de Maria é o próprio filho dela, como ele é o Deus Salvador meu e de todos quantos nele creem. Além do mais, Maria não é mãe de Deus. A criatura não pode ser mãe do Criador. A Maria foi criada por Deus. Agora, essa ideia de Maria, mãe de Deus, é invenção que veio do concílio de Éfeso. 430 anos depois de Cristo é que isso foi criado. Ninguém nos dias dos apóstolos e dos 4 primeiros séculos entendiam que Maria era mãe de Deus. Maria é filha de Deus, criatura de Deus. Então, se o ouvinte insiste quando pergunta, quando diz que nós estamos sem Maria, quem intercede por nós? A Bíblia diz isso, responde isso. 1 aos Coríntios 2:5. Leia o que o apóstolo Paulo disse. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando os crentes morrem, crentes em Jesus, não crentes em Maria, o corpo desse crente vai para a sepultura e o espírito vai para o paraíso, aguardar o dia da ressurreição. Agora, já que eu falei para onde os crentes vão, e eu falo como um crente, eu pergunto: e os católicos, quando morrem, para onde vão? Vou sugerir uma coisa: pergunte a um deles: depois da morte, para onde você vai? Com certeza, a maioria não saberá responder. Nos funerais, nós ouvimos, né? Que Deus o coloque em um bom lugar.
um cantinho no céu. O céu não tem cantinho. Céu é estar na presença de Deus, com todos os anjos de Deus, com Jesus, o nosso Salvador, com o Espírito Santo e com milhares e milhares de todas as tribos, nações e povos da terra, e línguas da terra. Então, que Deus o coloque em um bom lugar? Não. O lugar do salvo é o paraíso. E depois da ressurreição, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Só há um mediador entre Deus e os homens. Eu ouvi o novo Papa dizer que ele quer espalhar uma luz para o mundo. Ele quer espalhar uma luz para o mundo. Que luz? Jesus é a luz do mundo. Mas ele não citou Jesus. É a luz dele para o mundo. E ele nem poderia dizer isso porque a luz dele é para os católicos. Então, essa expressão que está muito falada nesses últimos dias, habemus papam, está no plural. Não é plural porque eu não tenho papa, eu tenho um salvador. Então, habemus papam é para os católicos, não para os crentes em Jesus Cristo. Podemos seguir? Muito bem, 11 horas e 9 minutinhos em Brasília, estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura. Para você que está chegando agora aqui na rede, né, se quiser deixar aí o teu like aqui no nosso YouTube, por favor, deixa seu like aqui, é muito importante que você se inscreva no canal, né, você que está vindo para o YouTube, né, você que está na rádio e quiser vir para o YouTube também, vai ser muito interessante, mas é bom você se inscrever aqui no canal no YouTube, deixar o seu like, clicar no sininho para você estar recebendo aí, acompanhando as novidades que vierem chegando, tá bom? E compartilhar o nosso link também do YouTube aqui. Com as pessoas que você conhece, tá bom? Daqui a pouquinho, no nosso intervalinho aqui, eu vou estar mandando eu vou estar interagindo com os queridos que estão chegando aqui no YouTube. Mas só não deixa de deixar o like. Então, por gentileza, deixe o seu like, senão eu vou ficar falando esses negócios aqui que você não quer ouvir. Muito bem. Mas são 11 horas e 10 minutinhos em Brasília, 11h10 na nossa capital. Bom, e para você que está chegando agora aqui na rádio, né? Chegou essa semana e tal. Toda sexta-feira a gente tem esse bate-papo aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura. Pastor Pedro Moura é doutor em teologia, em hebraico, em grego, é professor universitário, né? É um professor que já, né, morou fora do país, morou em Israel, deu aula em Israel, nos Estados Unidos, na Suíça e tal. Enfim, e é uma pessoa que nos abençoa muito. Toda sexta-feira ele está aqui com a gente com o quadro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E se você quiser participar desse quadro, você manda as suas perguntas por e-mail. Não é aqui e agora. Não vai ser de bate-pronto. Você vai mandar por e-mail e, claro, ele vai se debruçar em cima da tua perguntinha para te responder com base bíblica, base teológica, tá bom? E então você vai mandar a tua perguntinha para ministério, para o e-mail, tá bom? Ministério pastor Pedro Moura, @gmail.com. Ministério pastor Pedro Moura, @gmail.com. Pastor Pedro Moura também é escritor de vários livros, já está aí, esse ano está indo para o 13º, vão ser mais dois, se Deus permitir, serão lançados esse ano. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre esses livros, mas eu estou apenas falando para que você que está chegando agora e não de repente está aí ouvindo o pastor e tal, pois é, ele está aqui com a gente toda sexta-feira, sempre traz um assunto, um tema. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando o nosso tema. Isso aí são perguntas referente ao último programa que tivemos aqui ao vivo com ele. E hoje, o assunto de hoje, a gente vai estar falando sobre o estudo do livro de Êxodo, primeira parte, né? Então, parte um vai ser
vai ser o assunto de hoje aqui no programa de hoje, no nosso programa, ok? Então, nesse momento, ele está tratando apenas das questões, né? Porque tem isso. Você manda suas perguntas, ele vai selecionar lá, vai ter uma pasta de assuntos, né? Quando essas perguntas chegam, ele separa essas perguntas ali e tal, e no tempo, né? Por ordem de chegada, ele vai trazer esse assunto com as perguntas que estão ali, né? De vários ouvintes, normalmente é assim, né? E aí então ele responde. Aí na outra sexta-feira nós voltamos de novo com o mesmo assunto, né? Também dentro do quadro e tal, e você tem a oportunidade de tirar mais dúvidas a respeito desse assunto. É assim que funciona, ok? Que são as perguntas do programa anterior. E aí, dentro desse, né, ainda hoje, por exemplo, nós estamos respondendo perguntas do programa anterior e daqui a pouquinho nós estaremos entrando no assunto do dia, ok? Que é aí o estudo do livro, no livro do Êxodo, a parte primeira aqui que a gente vai estar tratando hoje. Dito isto, vamos para a sexta e última perguntinha, meu pastor. Vamos sim. Eu sou católico, ouvinte do seu programa, e o senhor já respondeu perguntas enviadas por mim. Suas respostas têm tanta coerência que um dia eu levei a gravação de um programa para o padre da paróquia que eu frequento. Ele me pediu uma cópia da gravação, mas me disse que eu não deveria continuar ouvindo, porque o ensino dos batistas é falso. Que a Igreja Batista é seguidora de Lutero, um padre que apostatou da fé. Contigo, meu pastor. Olha, por favor, meu amigo ouvinte, ah, pode dar a cópia do programa e também o link da Rede 316. Eu estou percebendo que esse líder seu, espiritual, precisa conhecer um pouquinho mais dos batistas, né? Nosso ensino tem base unicamente na Bíblia. O ensino da Igreja Batista, a teologia da Igreja Batista, a doutrina da Igreja Batista, tem como suporte unicamente a Bíblia. Não tem bula, não tem catecismo, tem como a Igreja Romana tem, olha aqui, catecismo, a grossura desse livro. Sabe quantas páginas tem esse livro? 938 páginas. A Igreja Batista não tem catecismo. O suporte da Igreja Batista é a Bíblia. Porque Jesus disse que a Bíblia é a verdade. João 17:17. Então parece, meu amigo, que o seu líder conhece pouco de história do cristianismo ou se deixou passar assim por desconhecedor, né? Os batistas, como ele afirmou, equivocadamente, não somos seguidores de Lutero, mas de Jesus. Consideramos Lutero um servo de Deus, não um apóstata, que no século XVI, mais precisamente em 1517, se levantou contra todo o mal perpetrado pela igreja que ele fazia parte. Então, ele se levantou contra o erro e, por causa disso, foi perseguido. Mas os batistas, para o amigo, o líder católico, que não conhece a origem dos batistas, os batistas têm outra origem. Têm outra origem. Qualquer compêndio de história do cristianismo pode ser, inclusive, da sua igreja, meu amigo. Vai ajudar a contextualizar o seu líder sobre a nossa história. Nós não somos seguidores. Lutero não é um apóstata. Nós não somos seguidores dele. Nós consideramos Lutero nosso irmão em Cristo, mas nós somos
como consideramos Maria também nossa irmã em Cristo. Mas nós somos seguidores de Jesus. Vinde após mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. O convite de Jesus é sempre para nós. Jesus chamou o apóstolo para estarem com ele. Jesus nos chama para estar com ele. E então, considerando nossos irmãos em Cristo, de todos os séculos, desde o início do cristianismo, todos quantos seguem unicamente a Jesus são nossos irmãos, mas nós não somos seguidores do mesmo Senhor a quem eles seguem. Que Deus abençoe nossos ouvintes com essa primeira parte do nosso programa. Muito bem, 11 horas e 18 minutos, 16, né? Não, é 18 mesmo. 11 horas e 18 minutos em Brasília, 11 e 18 na nossa capital. E assim, então a gente encerra, né, aqui as nossas perguntinhas do último programa que tivemos. Pelo menos eu acho que melhor, encerrou aqui, né? Mas eu acho que semana que vem eu acredito que devem mandar mais perguntinhas, né, a respeito desse tema, né, sobre os nossos queridos católicos que devem estar ouvindo e com certeza acredito eu que devem mandar mais alguma coisa. E aí vai ficar com o nosso querido pastor Pedro. Se der tempo dentro do programa, a gente vai continuar respondendo, que eu acredito que deve vir aí alguma coisa deles também, não é? Ah, mas, pastorzão, vamos lá, vamos falar dos nossos, dos livros aí do senhor, né? Como é que estão, como é que está aí as expectativas. Esse ano, a nossa expectativa para esse ano aí, o senhor está aí querendo trazer é, é, são mais dois livros, não é isso? Mais dois livros. Um é o livro de Hebreus, não é isso? E Cânticos dos Cânticos. Ambos aí você vai estar fazendo, escrevendo, né? Um livro comentado e tal. E como é que tá? Como é que tá a expectativa para esse daí? Olha, Hebreus está nessa parte quase final, não é? De Aham. revisão do texto. E eu creio que mais uns 15 dias por aí a gente já entra, porque a data dele é a Convenção Batista Baiana, e a convenção é no final de junho. Então, a editora, depois que recebe o Imprima-se, nos entrega o livro com 20 dias. Então, nós cremos que início de junho, se Deus quiser, Hebreus, introdução e comentário. Totalmente dissociado desse Hebreus aqui, que Aham. esse Hebreus é temático. Esse Hebreus fala sobre o sacerdócio de Jesus. Mas o Ok. outro, o novo, não, o novo é uma introdução sobre o livro de Hebreus e comentários dos versículos, palavras importantes e textos difíceis. Hebreus é um livro, temos que dizer que Hebreus é um livro difícil. Capítulo 6 tem um ensino que causa muita polêmica. Hebreus 6, de 1 a 9, causa muita polêmica. E então o nosso trabalho é ajudar aos irmãos. Orem ao Senhor, orem por pessoas que podem nos ajudar, inclusive economicamente, pessoas que podem nos ajudar em oração, para que nós possamos dar conta da nossa agenda de escritor, que é uma agenda extensa, mas sempre contamos com a bênção de Deus. E o outro livro também será no segundo semestre, que nós vamos começar a trabalhar nele. Não, será no segundo semestre, porque o outro está aqui no primeiro semestre. Vamos começar a trabalhar nele no segundo semestre. E é um livro muito desejado, muito esperado. Principalmente
da maneira como nós pretendemos analisar, inclusive figuras de linguagem que estão ali para encobrir a lição original, a leitura original, mas também sempre apoiado e suportado por traduções antigas, que são válidas, são muito, muito, muito importantes. Peço orações dos irmãos por esse trabalho. Muito bem. Então, ainda esse ano, se Deus permitir, né? Cântico dos Cânticos e o livro de Hebreus aí, ambos introdução e comentário, não é isso? E além desses livros, né, o pastor Pedro Moura tem já aí, né, que nós já podemos estar considerando uns best-sellers aí, né, que é a Ceia do Senhor, tem o Autor do Casamento, Manual do Autor do Casamento, né, que são dois livros top demais, que algumas pessoas, inclusive, têm testificado aqui pra gente, que alguns usam até de cabeceira, livro de cabeceira, né, para estar ali e tal, sempre consultando, são livros excelentes, né, e outros mais, né, que o pastor tem, né, tem Judas, o irmão de Jesus, também introdução e comentário, né, pastor? E, ah, e também, claro, ele tem aqui o livro que é o tema do nosso programa, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volumes um e 2, viu? Isto mesmo, volumes um e 2. Então, se você não tem ainda o volume um, já pede, já entra em contato para você pedir os livros, fazer pedido dos livros, ministério pastor Pedro Moura, @gmail.com. Manda e-mail nesse e-mail, e aí você pode pedir 10, uma caixa, né? E eu te aconselho você pegar aí, tem abençoado já algumas pessoas da área do ensino, da área das EBDs da vida aí, né? Então, o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia é uma boa pedida, né? Volume um e volume 2, ele já está no volume 2. Te aconselho você pegar, porque depois você vai se arrepender quando você quiser pegar aí o 1 ou até mesmo o 2, porque eu acredito que ano que vem, não esse ano, mas ano que vem, talvez já venha o 3, e aí você não vai ter o 1 e vai ficar chateado, viu? Isso, daqui a pouco esse negócio vai estar valendo peso de ouro, isso mesmo. Então, fica ligado nesse negócio. E o ano passado também ele lançou Jonas, também introdução e comentário, e esse está todo vapor também, vendendo muito, né? E então você pode fazer o pedido através do Ministério Pastor Pedro Moura .com, Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Isto. Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Esse é o e-mail para você estar mandando aí, fazendo aí o pedido, né, desses livros. Ele tem 11 títulos, alguns deles estão na segunda tiragem, terceira tiragem e tal, e outros estão aí já finalzinho de estoque, e outros talvez nem tenha para pronta entrega, viu? Mas se você quiser conhecer mais, entra lá no PR Pedro Moura, lá no Facebook. É PR Pedro Moura, né, pastor? Lá no Facebook. Então, entra lá no PR Pedro Moura, lá no Facebook, e aí você vai conhecer todos os títulos. Tem 11 e esse ano mais dois serão 13. Eu falei para ele sair desse 13 aí, que não é muito bom, não. Isso não é de Deus, não. Aí vai pro 14. Eu falei para ele, escreve 3, né? Para ir pro 14, para ir, né? Então, mas deixa para lá. Bom, são 11 horas e 16. Bota assim, 13A. 13A, pronto. 11 horas e vim, eu quero ver o que é que esse 13 vai fazer com esses cento e poucos bilhões do INSS aí, rapaz. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder nas nossas vidas. 11 horas e 26 minutinhos em Brasília. Bom, deixa eu correr lá no meu WhatsApp aqui, melhor, no meu WhatsApp não, no nosso chat aqui no YouTube, né? Peraí, deixa eu só ver aqui. É, Aqui, pronto. Eu vou lá no nosso chat, aqui no nosso YouTube, para ver quem é que já passou por aqui, mandando alô, mandando recado. A Deise Tenório está dizendo bom dia. A Célia Castro está aqui dizendo presente, né? A Célia Castro Moura presente. Sério Moura Castro presente. A Irene Santana mandando bom dia, graça e paz. A Joana Moura está dizendo, o pastor Elson
Botafogo no Rio de Janeiro e Bahia aqui em Salvador. Olha aí, ó. Eita. A Deise Tenório está dizendo: será que o pastor Pedro vai falar sobre as teorias sobre o novo Papa? Muitos profetas, blogueiros, falaram que o mesmo seria o aliado do anticristo. O Daisy, assim, se você tiver alguma pergunta, né, a respeito disso daí, manda para ele lá. Aliás, ela até mandou aqui, ó. Será que o Papa vai. Será que. Não, é isso mesmo. Manda, formula uma pergunta, o Daisy, manda lá pro Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com, né? Se for chegando perguntas, de repente o pastor pode pensar em alguma coisa aí, né, pastor? E tá aí respondendo o povo aí, né? Enfim. A Délia Bacone também está por aqui, ó, não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Délia Bacone está dizendo: chegou sim. A Délia Bacone está dizendo: estou no YouTube. Ah, é porque na hora do início eu estava perdido aqui e a Délia estava me ajudando. A Sandra Mendes está dizendo: estamos te vendo e te ouvindo. Obrigado, Sandra. A Tiana Lima está dizendo: graça e paz, bom dia. Ela é da PIB lá de Teresópolis, em Betim, ali em Minas Gerais. A Maristela Almeida está em Areia, na Paraíba. Mandando bom dia. A Maria de Fátima Costa de Souza está dizendo: um dia abençoado pelo Senhor para todos. Caravelas no Piauí, onde. Na Bahia, Caravelas no Piauí. Caravelas na Bahia, onde a minha amiga Maria de Fátima está. Obrigado, querida. A Maria Nadir Nascimento também está por aqui, está dizendo bom dia, a paz do Senhor Jesus. O Joelson Almeida mandando bom dia, família 316. Deixa eu ver quem mais. A Maria Nadir Nascimento está lá em Salvador. A Luciene Leandro da Silva também está dizendo bom dia, sou de Natal, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui amanheceu com chuva, mas o sol já apareceu. A Gleide Rosali está lá na Bahia, está lá em Salvador também. A Maria Tereza está dizendo: com certeza tem irmãos com maridos não convertidos que amam esse momento do futebol por causa deles. A irmã Maria Tereza, e no finalzinho ela solta uma risada aqui. A Cilândia Araújo está dizendo bom dia, a paz de Cristo Jesus. O Alberto Francisco também está por aqui, está dizendo graça e paz a todos. O Francisco Pereira está dizendo bom dia, graça e paz. Tucumã, lá no Pará, onde ele está. A Edna Procópio está dizendo, Edna Procópio, só escreveu o nome dela aqui, não sei onde que ela está. A Elísia Leite também está por aqui, está lá no Rio de Janeiro. A Neide Moura está dizendo graça e paz. Deus abençoe a rede. A Carmelita Pereira está dizendo bom dia, graça e paz em Cristo, acompanhando aqui direto da cidade de Colmeia, no estado de Tocantins, da Igreja Batista do Cordeiro por lá. A Deise Tenório mandou outro recadinho aqui, tá dizendo: já imaginou o rebuliço que vai ser no dia que Jesus voltar, né? Acho que é isso que ela quis falar aqui. Os mortos vão ressuscitar. Já quem estiver vivo, um verdadeiro caos vai acontecer, o arrebatamento da igreja. Eita, minha amiga, não quero nem pensar num negócio desse. A Deise Tenório está dizendo mais, ela está dizendo: e coitado de quem fica para a grande tribulação, meu Jesus. O Jefinho da Comédia mandou aqui uns anjinhos. O Ivan Luna está dizendo: bom dia, manos queridos. Aqui é o pastor Ivan Luna, bebendo desse conhecimento precioso do meu querido amigo pastor Pedro. Deus continue abençoando a todos vocês. E ele diz mais: deixa aqui uma sugestão. No final do ano, vamos gravar um programa de Montevidéu, ou Buenos Aires, na final da Libertadores. Aí. O Elber, Na verdade, ele está o fazendo um convite, né, o Ivan? Se é isso que eu entendi, ele está dizendo assim: ó, vamos gravar um programa de Montevidéu, ou de Buenos Aires na final da Libertadores? Ah, um sonho, hein? mas olha, o Já pensou? Ivan, o Ivan é o executivo da Ordem de Salvador, é um grande e precioso amigo, é um pastor agregador. A, 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 a nossa ordem de pastores aqui em Salvador é um exemplo de amizade, de união. Almoçamos toda quarta-feira juntos. Olha aí. Antigamente era no Cai Duro, agora é no Sai Liso. E tudo isso criado por ele, entendeu? O É mesmo? Mariano também, o Mariano, outro grande líder nosso. Temos
uma liderança muito boa, muito amiga na Ordem dos Pastores. Abração, Ivan. Deus te abençoe. Bom, Ivan, Ivan, pastor Ivan, Deus abençoe. Ivan e Amélia, né? Não pode falar em Ivan sem Amélia, que é a esposa Ah, dele. é? Muito bom. Pastor Ivan, Deus abençoe, queridão. Bom saber que você está aí linkado junto com a gente. A Gleide Rosali está dizendo o seguinte: os textos bíblicos apresentados pelo pastor Pedro Moura podem ser encontrados na Bíblia de edição católica. Eu tenho uma que comprei nas Paulinas, na Avenida 7, SSA na Bahia, Salvador, né? Na Avenida 7, deve ser SSA é Salvador, né? É Salvador, é o código. Avenida 7, Salvador, Bahia. E tenho também o catecismo. A nossa querida irmã Dulce Moura também já mandou aqui, né, que está ligada com a gente. A psicóloga Maiara, que está lá em Calcaia, no Ceará, está dizendo graça e paz, povo do Senhor, aqui aprendendo juntinho com vocês. Cheiro, pastor Pedro. Obrigada por partilhar conosco tão abençoado conhecimento. Jesus é o caminho, é o perfil aqui, está dizendo obrigado, pastor Pedro, por tantos esclarecimentos necessários a todos. A Gleide Rosali está dizendo: comparo o catecismo com o que diz a Bíblia, que é usada pelos católicos. Por exemplo, os 10 mandamentos, Êxodo 20, de 1 a 17 e Deuteronômio 6 a 21. A Neide Rodrigues está dizendo: bom dia a todos, Deus abençoe. Muito bem. Pessoal, lá no nosso WhatsApp, como aqui daqui a pouquinho eu fecho o YouTube, eu vou dar preferência aqui para o YouTube, mas no WhatsApp, se tiver algum recadinho aqui mais específico, né, voltado aqui para o programa, eu vou compartilhar aqui com o pastor, ok? Mas se não, aí eu vou deixar para ler os recadinhos daqui a pouquinho, depois que a gente encerrar aqui com o pastor, até para a gente não tomar muito tempo do programa, tá bom? Ó, a Bernadette está dizendo assim: bom dia, pastores Welber e pastor Pedro, aguardando a bênção. Ela falou, não está no YouTube, mas isso era 10h25, a hora que a gente estava resolvendo, né? Acredito que agora já está todo mundo ligado aqui no YouTube mesmo. Muito bem, os demais recados, gente, dentro do WhatsApp eu vou ler daqui a pouquinho, depois que a gente encerrar aqui com o pastor Pedro, para a gente não tomar muito tempo dele, tá bom? 11h34 minutinhos, e claro, depois desses alôs todos aqui, e o seu alô, meu pastor, vai para quem? Olha, peraí que meu papel saiu aqui agora. Aham. O alô vai para as mães, não é? Sim, claro. A Dulce, a mãe dos meus filhos, Bem. Dona Nice Moura, a minha mãe, que já está com o Senhor, minha filha Leila, que é mãe, minha nora, minha netinha Gabriela, que também tem a bisnetinha Bianca, a minhas 5 irmãs, todas são mães, minhas 2 noras, né? Minhas cunhadas, e as mães que estão nos ouvindo aqui em nosso programa. Parabéns por esse dia. Parabéns a essa mulher extremosa, a esta mulher que Deus pôs no mundo para ser a companheira, a ajudadora, a Ezer Knegdou da, da, do homem, a confrontante do homem, e para ser a mãe dos nossos filhos. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu cabo, que ele está dizendo que, que vai parar. Deixa eu ver aqui. Muito bem. São 11h36 minutinhos em Brasília. Estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente lá de Salvador, na Bahia, né? Uhum. Estamos ao vivo em mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Daqui a pouquinho a gente vai estar tratando, já já, né, dentro de alguns minutinhos, a gente vai estar tratando aí sobre o tema de hoje, que é estudo do livro do Êxodo, primeira parte. Então, daqui a pouquinho. Mas pode concluir, meu pastor. Minha nora, Juliana Moura, completou mais um ano de vida. Ela é professora de canto na Universidade de Campbellsville, no estado do Kentucky. E esta semana ela deu um recital maravilhoso. Inclusive cantou a Baquianas
a brasileira número 5 de Vila Lobo, aquela cantilena famosa que o mundo todo admira. Cantou muito bem. E, para minha alegria, quando apareceu o vídeo, minha neta, minha neta Júlia, na orquestra de violoncelos. Porque a Baquianas é uma peça para o soprano e 8 violoncelos. E a Júlia, minha netinha, lá entre esses 8 violoncelos, professores, e ela tocando naquele meio. Também parabéns para meu netinho Boaz, que fez aniversário, minha netinha Elis, que também comemorou, meu sobrinho Arthur, estudante de medicina, e também pedindo oração por um bebê, eu não estou lembrando o nome dele aqui agora, se a Dulce estiver me ouvindo e puder colocar, um bebê que está internado aqui em uma situação delicada na UTI de um hospital aqui em Salvador. Também orando por Ananda, uma jovem da Igreja Batista do Garcia, que está grávida e está enfrentando problemas de saúde, além do mais, foi mordida por um cachorro. Então, a situação, o pai dela, irmão Gladstone, pediu orações por ela no domingo à tarde, no culto que a nossa igreja realiza lá no Pelourinho, pertinho da casa de Dona Floripes, que é a Floripes é aquela Dona Flor, né? Pertinho da casa dela. Dona Flor e seus 2 maridos, aquele personagem histórico de Jorge Amado, lá pertinho da casa dela. Todo domingo tem um trabalho da Igreja Batista do Garcia, ali naquela casa. Então é isso mesmo que nós temos hoje, e parabéns a todas as mães. Muito bem. Dito isso, vamos para o nosso assunto de hoje. Vamos para o nosso assunto de hoje. É, o tema, como a gente já falou aqui, é o estudo do livro do Êxodo, primeira parte, né, hoje, né, que a gente vai estar, o pastorzão vai estar respondendo aí 6 perguntinhas, né, então, para você que está aí ligado junto com a gente, acredito que você já deve estar aí com Bíblia aberta, não é? Então, e também já com um caderninho de anotações, com lápis e caneta e por aí vai, né, com lápis para poder marcar aí os versículos que provavelmente o pastor vai estar citando aqui. Então, tomara que você esteja preparado com a Bíblia de papel, né, pastor? Eu ia Isso mesmo. acrescentar isso aí. Bíblia de papel, não vem para cá com Bíblia de celular, não, que você vai ficar com -1 já na matéria. Isso mesmo. Eu tinha um professor que era assim, pastor. Ele era uma figura. A gente chamava ele ele era professor de português. E primeiro que ele falou pra gente que nunca, nem. É um ex-padre, pronto. Aí você já viu, né? Ele falou assim pra gente, ele falava assim pra gente, ninguém com ele nunca tinha tirado um 10 e jamais tirariam. Entendeu? O cara era abusado. Aí a gente chamava ele de Pantera Cor-de-Rosa. Ele andava igual. A gente, isso no ensino médio. A gente, no intervalo lá, quando ele vinha andando, a gente começava a cantar. Taran, 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 Tará, porque ele andava igualzinho. tará, tará, tará. Mas era um gozador, cara. Mas dentro da sala de aula, ninguém ali, ele não aliviava ninguém. Quando chegava lá, se ele chegasse na sala e tivesse alguma algazarra e ele visse quem estivesse ali fazendo, né, bagunça na sala, alguma coisa, isso ensino médio, hein? A grande maioria, muitos adultos já na sala. E quando ele via alguma bagunça, ele entrava, via alguma bagunça e ele já falava: Você e você já estão com -1 na matéria. O cara era terrível. A matéria Ele já falava não é rindo, viu? fácil, né? Isso ele falava rindo, tirava uma onda. Era pastor Bolívar, era, acho que era Bolivar, pastor Bolivar, acho que era esse o nome dele. Era pastor ou padre? Perdão, professor Bolivar, né, padre. Ele não era mais padre, não, ele tinha abandonado lá a batina, não sei por cargas d'água, mas enfim.
E é professor Bolivar, esse era o nome da fera lá. Mas muito bem, 11 horas e 42 minutinhos em Brasília. Vamos lá, pastorzão, para o nosso tema de hoje? Vamos sim. Ah, estudo no livro do Êxodo. Essa é a primeira parte hoje. Tomara que você fique ligado para não perder a segunda, a terceira, se tiver, e por aí vai. Pastor, a primeira pergunta. Por que o nome, por que o nome Êxodo? O que significa esta palavra em hebraico? Qual o nome original desse livro? São três perguntinhas em uma aí. É. Então, deixe-me dizer que, na verdade, nós vamos falar nesses dois programas sobre a história do Êxodo. A história do Êxodo está nos primeiros 18 capítulos do livro do Êxodo. A partir do capítulo 19, é a história do tabernáculo. Então, a história mesmo da libertação dos escravos hebreus está nesses primeiros 18 capítulos. Eu recomendo, eu não sei se eu coloquei aqui, está aqui. Eu recomendo muito a leitura desse livro aqui. Mensagens do Antigo Testamento para os nossos dias, de Paige, Page, Kelly, Kelley, Paige Kelly, professor de interpretação do Antigo Testamento no seminário de Louisville, foi missionário no Brasil. Tive o privilégio de ser aluno dele no mestrado. E este livro dele é muito importante, mas muito importante mesmo. E é fácil de encontrar. Alguém comprou ele outro dia, já me falou. Entra nas redes aí e Google, não sei onde é, mas vai achar facilmente esse livro. Êxodo não é uma palavra hebraica, apesar do livro ser do Antigo Testamento. Êxodo é uma palavra grega, exodos, é o nome do livro. E esta palavra significa saída. Êxodo é saída. Quando se diz assim, houve um êxodo dos alunos da sala de aula, o que foi que eles saíram todos. Alguma coisa aconteceu na sala de aula que eles saíram. Isso é êxodo. E essa palavra saída, aqui, exodos, refere-se à saída do povo hebreu do cativeiro no Egito, saída do Egito, após 400 anos de escravidão. Um número que é redondo, alguns dizem 430, etc., mas o número 400 é um número redondo, 4 séculos, não é? Então, o nome Êxodo é um nome grego, Exodos. Mas, em hebraico, o nome do livro é Shmot. Shemot. Shmot, que é um plural da palavra Shem, que em hebraico é nome. Shmot, nomes. O nome do livro em hebraico é Ve'elach Shmot. Ve'elach Shmot. Ve'elach Shmot. E então, em português, seria e, esse V é e estes são, o verbo não aparece, os nomes. O artigo plural também não aparece. Literalmente, e estes
nomes. Como em português, como em hebraico o verbo de ligação não aparece, mas ele está, então temos que traduzir como e estes são nomes. Para um melhor entendimento, e estes são os nomes, referindo-se aos nomes dos hebreus que entraram no Egito com Jacó, por ocasião 70 almas, né? Por ocasião da fome predita por José, e a Escritura diz 70 almas na acepção de pessoas. Alma sou eu. Quando eu digo minha alma engrandece ao Senhor, sou eu mesmo que me engrandeço ao Senhor. Para ninguém pensar que almas aqui, aquela alminha do outro mundo, né? De asinha, né? Eu ouvi uma história de duas crentes pentecostais que estavam voltando para casa de madrugada. E as duas, assim, bem juntinhas, uma com a outra. Tá me ouvindo, Elber? Ouvindo, ouvindo. Alto e claro. Tem uma ligação aqui, eu não vou atender e vou continuar falando. Ouviu? Ok. Então, o que eu estava contando era a história de duas irmãs pentecostais que estavam vindo da rua de madrugada, alguma vigília, qualquer coisa assim, bem juntinha, bem coladinha uma na outra, andando assim, com medo do que estava acontecendo. De repente, o que aconteceu? Um assaltante. Passa tudo. E uma irmãzinha segurou, não queria entregar, e a outra, que era meio fanhosa, ela disse assim: entrega, irmã, nós não somos mais deste mundo. Ah, meu irmão, quando o ladrão ouviu que elas disseram que não era mais deste mundo, o ladrão está correndo até hoje. E pense o que é: duas mulheres de branco andando juntinho, aquele cabelo, já imagina aqueles cabelos daquela irmã, né, que faz aquele negócio enrolado aqui, põe aqui para cima assim. As irmãs E, do copo. e falando falando fanhosamente, entrega, irmã. E o ladrão está correndo até hoje. Mas deixa eu voltar. Não é alma do outro mundo, né? Daquela história, eu acho que já contei aqui, do sujeito que ia passando pelo cemitério de noite e alguém lá dentro do cemitério deu um psil para ele. Eu não sei o que você faria, não, Elber, mas eu acho que eu corria. Aqui em Salvador não dava muito certo, não, porque do outro lado tem outro cemitério. Meu Deus. Atravessar a rua de um cemitério para outro. Então o sujeito saiu desabalado, se bateu com um outro sujeito que ia numa moto, o da moto também com medo, correu para o outro lado, largou a moto lá, por causa do defunto. Eu me lembro quando eu era capelão do Hospital Evangélico, toda semana tinha que ter uma dupla no necrotério, todo dia, né? Uma dupla no necrotério para receber os parentes dos defuntos. E a gente ficava lá com o defunto esperando chegar. Aí, um dia, eu estava lá no, 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 no cemitério, e a minha dupla era a irmã Dilzani Scheidegger, que é a esposa do pastor Luivan Scheidegger, lá de Cachoeira. E aquele defunto estava todo enrolado de branco, mas tinha um dedão do pé, assim, do lado de fora. Ela virou para mim e disse assim: Pedro, e se aquele dedão mexer? Eu não sei o que é que eu faço se aquele dedão mexer, eu não sei o que é que eu faço, não. Todo mundo de olho no dedo, cara, né? Todo mundo, olha, vamos sair daqui, vamos ficar de costas, porque se ele levantar, ele já pega a gente de costas, né?
É isso mesmo. Então, referindo-se às almas, 70 almas, como diz a Bíblia, que entrou para o Egito e depois ficou lá durante 430 anos. E quando mudou o... sim. Então, Ve'ela Shemot é o nome do livro e estes são os nomes. Então, vamos para a segunda questão. Ah, segunda questão. Se for possível, pastor, o senhor poderia falar um pouco sobre o conteúdo desse livro chamado Êxodo? Perfeitamente, gostei dessa questão. Esse livro conta a história do povo hebreu vivendo em completa escravidão. Já falamos um pouco na questão anterior. Depois da morte de José e da entronização de um faraó que, segundo o texto, não conhecera José. Ele era um estrangeiro. Então, ele invadiu e dominou o Egito. Os hebreus tinham muitos filhos e um dia um dos conselheiros do faraó advertiram o rei que podia acontecer um levante desse povo. Ele disse que o povo era muito forte, o apoio dele a um povo estrangeiro e poderia expulsá-lo dali do Egito. Então, o rei determinou que toda criança recém-nascida do sexo masculino fosse lançada no rio Nilo, mas as meninas permaneceriam com vida. Um crime hediondo, né? Como um aborto. O aborto é um crime hediondo, matar o próprio filho. Esta semana eu estava ouvindo uma entrevista de uma famosa atriz brasileira que não tem filhos, e ela veio com o mesmo argumento de que o corpo é da mulher, a mulher manda no seu corpo. Mas o bebê não é corpo da mulher, ele é distinto da mulher, ele é uma pessoa distinta da mulher. Então, muitas mensagens bateram no WhatsApp dela e a maioria dizia: sua mãe poderia abortar você, mas ela não quis abortar. Então, um aborto é um crime hediondo, é um crime assim que causa repulsa. Uma mãe, e muitas vezes com o assentimento do pai, matar o próprio filho. Não é diferente de pegar um filho que já tem 6 anos, 7 anos e matar. Foi o conselho que um médico deu a uma senhora que estava grávida e que foi pedir ao médico orientação e ajuda para abortar aquele bebê. Então ele disse: a senhora tem outro filho? Ela disse: tem. Quantos anos ele tem? 8 anos. Aí o médico disse assim: mata logo esse aí, de 8 anos, que já está na sua mão, é muito mais fácil. A senhora abortar, a senhora tem risco para a sua própria vida. Mata o menino que está vivo. Que absurdo, doutor! Matar meu filho? Esse daí da barriga também é seu filho. Então, é um crime hediondo que causa repulsa, né? Nesse tempo voltando à ordem do fariseu, nesse tempo de tanta tribulação para o povo hebreu, nasceu Moisés. E a mãe de Moisés o escondeu durante 4 meses. E 4 meses é uma idade difícil de esconder um bebê, porque chora forte. Já viu como o bebê chora? E de noite, 3 da manhã, 4 da manhã, quando ele chora para lhe acordar mesmo. Então, a mãe de Moisés o escondeu
Mas depois ela não teve alternativa e então obedeceu à ordem do rei. Só que ela obedeceu de uma forma diferente. O rei não disse como era para jogar o bebê. Então ela fez uma cestinha e jogou o seu filho no rio dentro da cesta. E a filha do faraó, olha como Deus, os propósitos de Deus, tomando banho no rio, viu a cestinha, mandou buscá-la, ficou encantada com o bebê, que certamente era um bebê formoso, né? Iafá, se diz em hebraico. E quando é muito formoso, Iafá miode. Então, e o bebê chorava. Eu lembro do Dr. Paige Kelly falando no seu livro que um bebê chorando. Ele disse: só Deus podia fazer aquele bebê chorar naquela hora, precisamente naquela hora. Então a princesa tomou o bebê para si e o criou como filho. Então esse Moisés agora estava no deserto, fugindo do faraó dos seus dias, aquele que o quis matar. Foi chamado por Deus para libertar os escravos. E assim ele fez. São eternos os propósitos de Deus. Vamos para a terceira questão. Vamos lá. 2 minutinhos faltando. 2 minutinhos faltando para o meio-dia já. Meu Deus do céu, o tempo voa demais. E vamos lá para a terceira questão hoje aqui, pastor. Não sei porque está dizendo que o celular tá com a bateria fraca, ele está ligado. Pode ir falando, meu irmãozinho, que eu vou tentar ligar aqui em outra tomada, ouviu? Tá bom, perfeito. Olha, 1 minutinho, faltando para o meio-dia. A próxima perguntinha aqui para o nosso querido pastor. Nós estamos tratando aqui o tema nessa sexta-feira, hoje, né, dia 9 de maio. Nós estamos tratando o tema Estudo no livro do Êxodo. Essa é a primeira parte, né? Semana que vem teremos a segunda, se Deus quiser. E a terceira pergunta é: professor, lembro-me que o senhor deu uma classe de mestrado sobre a história do Êxodo. Fiz muitas anotações, mas o senhor falou sobre algo muito interessante que eu não pude anotar. Em minhas palavras, é o que ele vai escrever a seguir, o que faltaria ao conhecimento da palavra de Deus se o livro do Êxodo nunca houvesse sido escrito? Olha, vamos tentar levantar aqui alguns pontos que eu anotei aqui. Não teríamos conhecimento do milagre operado por Deus salvando um bebê nas águas do Nilo. Não saberíamos do humor de Deus determinando ao faraó egípcio que criasse e educasse o menino que ia destruir o Egito. E mais ficaríamos assim, imaginando que Deus usou algo tão pequenino, um bebê, para realizar seus planos eternos. Não teríamos conhecimento do grande livramento do povo hebreu da escravidão dos 400 anos. Nada saberíamos sobre o poder de Deus abrindo o Mar Vermelho para salvar os hebreus da perseguição do Egito Faraó, do exército do Faraó. Nada saberíamos da aliança que Deus fez com Israel no Sinai e a conquista da terra prometida sob juramento aos pais. Não saberíamos nada sobre o poder de Deus enviando pragas, sapos, moscas, vento para destruir o homem mais poderoso do mundo. Isso são alguns pontos que estão no livro de Hebreus, de Êxodo, que se esse livro nunca fosse escrito, nós nunca saberíamos disso. Mas há outras coisas que o próprio ouvinte pode levantar e depois mandar para nós. 4.
meio-dia e 2 em Brasília. As minhas anotações aqui tinham sumido, meu pastor. Então, por isso que eu estou aqui. Hum. Mas vamos lá, vamos para a quarta perguntinha, que é o seguinte: Pastor, eu vivo procurando a conexão entre os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O senhor poderia enumerar algumas delas? Eu ficarei muito agradecido. Estou com a caneta e papel para o dia em que houver esta resposta. Então, o dia é agora, meu irmão. Ou minha irmã. Por exemplo, eu vou me fixar em apenas um livro por causa do tempo, mas a conexão entre o Êxodo e o Apocalipse é muito grande. O Apocalipse no Novo Testamento, o Êxodo no Antigo Testamento. O Apocalipse é o novo Êxodo. Ele repete a história do Êxodo. Até as mesmas pragas do Êxodo. Agora, a conexão de todos os livros. Agostinho falava sobre o Antigo Testamento no Novo se esconde, o Novo Testamento no Antigo se esconde, o Antigo Testamento no Novo se revela. É uma conexão, é um fio que aquele autor famoso chamou um fio de sangue, né? Que vai do antigo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Este fio de sangue vai até a cruz, depois a ressurreição, depois a ascensão, a entronização de Jesus e agora esperamos a parousia, o dia da volta gloriosa dele nas nuvens. O Êxodo é tão decisivo para o Antigo Testamento quanto a ressurreição para o Novo Testamento. Eu não pude anotar o nome de quem falou isso, mas é muito interessante. Questão 5. Pastor, eu já li faz algum tempo esse livro do Dr. Kelly, né? Kelly. Penso que foi quando ele fez conferências no Seminário do Norte, em Recife. Lembro-me que ele falou sobre Deus usando crianças para os seus propósitos. O senhor fala alguma coisa sobre isso? Olha, uma das coisas interessantes é como Deus usou coisas pequenas nessa história do Êxodo. E ele continua assim. Por exemplo, o homem mais poderoso do mundo era o faraó egípcio. Foi que Deus levantou para destruir o faraó egípcio. Mosca, sapo, rã, piolho. Esses bichinhos, chuva, vento, falta de luz, essas coisas. E esses bichinhos pequenininhos, né, atazanaram, arruinaram o Egito. Mas ele também usou um bebê criado no palácio egípcio, e esse bebê cresceu para destruir o Egito. Então, Deus não precisa de um poderoso exército para realizar seus propósitos. Ele poderia mandar anjos. Mandava anjo para o Egito, acabava com tudo logo numa manhã só. Mas ele mandou sapo, piolho, chuva e gelo e coisas dessa natureza. Davi usou uma funda para matar um gigante. Sansão usou uma queixada de jumento para matar 1.000 homens que queriam destruir Israel. É assim que Deus trabalha. Deus não precisa de um guindaste. Deus não precisa daqueles carros blindados que os exércitos de hoje usam. Deus precisa de mosca. Já pensou a sua casa cheia de mosca? Cheia de piolho? Cheia de sapo? Não é? Então, é assim que Deus trabalha, diferentemente de nós. Questão 6. A de número 6 é a última, meu pastor. Pastor Pedro,
como o Senhor analisaria a resposta de Deus a Moisés? Abre aspas. Eu sou o que sou. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Olha, Deus disse a Moisés, Irie Asher Irie. A, a tradução eu sou o que sou é muito interessante. Agora, o verbo aqui, irie, pode ser traduzido no presente, no passado e no futuro. Esse que é o segredo do uso, não é? A palavra, a palavra, o pronome eu é usado em vez do comum de uso ani. Deus usou o enfático anurri. Eu mesmo. Eu mesmo sou o que sou. Mas o verbo irie, que é usado aqui, que é o segredo. Eu sou, eu fui, eu serei. Então, a melhor explicação para isso, eu sou o que sou, irie, axé, irie, Deus é alfa e ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. Então, a tradução de alfa e ômega é princípio e fim. Deus é princípio e fim. Deus não tem começo e Deus não tem fim. Como é que a gente traduz isso? Deus é eterno. O que Deus quis dizer a Moisés com Irie Asher Irie é eu sou eterno. Nosso Deus é eterno. O nosso Salvador é eterno. A quem prega que a salvação pode ser perdida, não entende que um Salvador eterno não pode ter uma salvação passageira. A salvação é eterna, como o Salvador é eterno. Essa aqui, a 7, que é a última. Acho que essa não veio para mim, meu pastor. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu só confirmar aqui. Pelo menos eu não tinha visto. Eu vi a sexta como a última aqui. Deixa eu só confirmar aqui. A sexta para mim é a última, pastorzão. Não veio a sétima, não. Então, quando eu marquei ontem para dar o Ctrl+C, eu deixei ela. Leio para você ou mando para você? Não, leia, leia, por favor. Pastor, Miriam, irmã de Moisés, diz a Bíblia que era profetisa. Eu pergunto, por que não há profetisas hoje na igreja? Olha, há sim profetas e profetisas na igreja. Profecia é um dom de Deus. E nós temos que entender a profecia não como somente antecipar ou prever o futuro. Temos que entender profecia como relacionada à pregação. Profecia é pregar o evangelho. Como não temos profetisas? Temos muitas mulheres, irmã Edmeia Williams. Se não ouviu ainda, está perdendo muito. Entre no YouTube, acesse o nome dela e ouça como Deus usa aquela sua profetisa. Como Deus, ela não é pastora. Ela tem o cuidado de dizer: eu não sou pastora, eu sou pregadora. Edmeia Williams. Se não a ouviu, ouça. Que Deus usa poderosamente essa mulher. E usa muitas outras. Temos homens. Entre no YouTube, acesse o nome do pastor Luiz Saião. Luiz Alberto Teixeira Saião, Luiz Saião. Se ainda não o ouviu, está perdendo muito, porque quando você o ouvir, você vai
notar como Deus usa com tanto poder este servo dele. Que graças a Deus temos notícias da recuperação da sua saúde. Louvamos a Deus por isso. Então, o pastor, o pregador, costumeiramente é chamado de profeta de Deus. Eu já fui chamado, muitas vezes. Vamos ouvir o profeta de Deus, a boca de Deus. Não é que ele vai se levantar para prever o futuro. Ele vai se levantar para pregar o evangelho. Profecia é a pregação do evangelho. Então, irmãos, chegamos ao fim aqui. Agora, eu passo a palavra para o pastor Welber. Gente, 12h13 na nossa capital, 12h13 em Brasília, e esse, então, aí, ó, pra gente tá chegando, já está chegando ao finalzinho do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. O tema de hoje, né? A gente está aí no estudo do livro do Êxodo. Então, essa é a primeira parte, semana que vem será a segunda parte, né? Então, anota na tua agenda direitinho para você não ficar de fora. Eu devolvo para o pastor para fazer aí a sua conclusão. Então, irmãos, o Papa, que se diz pai, vigário e intercessor, na verdade não passa de um usurpador dos mundos e daquilo que é tarefa da Trindade Santíssima, segundo a Bíblia. Temos Deus, que é Pai. Temos o Espírito Santo, que é vigário. E temos o Senhor Jesus, que é o mediador. Jesus diz, quando você orar, diga Pai. A Bíblia diz, adora a Deus. Jesus diz que temos um vigário. Ele diz, quando eu for, o Consolador virá. Vigário é aquele que vai substituir. Quem substitui Jesus na terra não é o Papa, é o Espírito Santo. Então, ele usurpa esse lugar. Ainda ontem, ouvindo o novo Papa dizendo que vai espalhar uma luz sobre a Terra. Mas antes ele disse que o mundo precisa de ponte. Então, como ele é o pontífice, pontífice significa aquele que faz ponte, ele usurpa o papel de Jesus. Jesus é o pontífice. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é que faz a ponte, ele é que nos liga, ele é que intercede. E também o intercessor Jesus. O Papa usurpa. O Papa é um usurpador. Então, este munus dele é falso. Aquela expressão habemus papam, que apareceu em tudo quanto é rede ontem, eu botei no meu Facebook, e também no meu WhatsApp. Habemus papam, botei interrogação. Aspas de interrogação. Eu não. Eu tenho o Salvador, Jesus. Esse plural habemus é para os católicos, não é? Eles têm, é direito deles, nós respeitamos. Mas o plural, não. O plural é só para eles. Eu não tenho um Papa. Eu tenho um Salvador, que é Jesus. Muito bem. Agora,
Meio-dia e 17 em Brasília, meio-dia e 17 na nossa capital. Boa tarde para você que está aí ligado na rede. Estamos chegando ao finalzinho do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura. Toda sexta-feira a gente está aqui a partir das 10 horas da manhã e semana que vem a gente vai continuar o tema de hoje, né? Vai continuar aí o tema de hoje, que é o estudo no livro do Êxodo, parte 2. E claro, eu acredito que os nossos queridos católicos também devem trazer aí alguma perguntinha a mais, alguma indagação a mais, né? E o pastor fica à vontade aí, vai ficar à vontade, claro, para estar respondendo. E aí a gente vai dar sequência, claro, e vai ter perguntas também. Se você tiver alguma dúvida sobre o livro de Êxodo, né? Do estudo aí do livro do Êxodo, você pode mandar também, que na semana que vem o pastor vai estar respondendo tanto as perguntas que já estão aí da segunda parte, quanto as que você enviar também, tá bom? Então, para isso, é lá para ministériopastorpedromoura@gmail.com, ok? ministériopastorpedromoura@gmail.com é onde você adquire os livros e envia as suas perguntinhas. Pastorzão, meio-dia e 18. Então, sendo assim, só tenho a desejar ao senhor um bom almoço, né? A irmã Dulce com certeza deve estar nos ouvindo aí, que é a mãezona aí de toda a família. Então, que Deus abençoe. Feliz Dia das Mães aí para ela, para o senhor também, né? E para todas as mamães aí de Salvador, da família Moura, que está nos ouvindo também. Que Papai do Céu continue abençoando vocês. Bom almoço aí para o senhor agora, né? E mais uma vez um bom fim de semana. O mesmo eu desejo para sua mamãe, não Amém. estou lembrando o nome dela. Miriam. Miriam, opa! Tem uma irmã chamada Miriam. Olha aí. Para sua esposa Tatiane Amém. e para todos, para sua filha, que é mãe, não é? Sim, Larissa. Então, o desejo de coração para você e também para todas as mães do nosso programa. Senhor te abençoe, meu irmão. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe. Até sexta, então, se Deus quiser. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,